Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, era um ser humano, mas ele é um exemplo perfeito de como alguém pode transformar sua forma humana em algo ainda mais valioso e grandioso do que os próprios anjos. Rasulullah, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele. Meus irmãos e irmãs do Islã, era compassivo, misericordioso. O mais misericordioso dos seres humanos, o mais compassivo dos seres humanos, aquele cujo coração está ligado ao mundo inteiro, na verdade, ao universo inteiro. A primeira coisa que ele lembrará quando ressuscitar no dia do juízo será você e eu. Ele dirá: minha nação, minha nação. Seu coração se entristece ao ver os mal-entendidos que as pessoas têm. Se elas realmente soubessem quem é nosso profeta, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, a maioria das pessoas não seria ignorante e não ouviria esses líderes e manipuladores mentais. Elas não saberiam melhor e assim estão sendo doutrinadas por um pequeno grupo de pessoas malignas. Meu querido irmão e irmã, ouça-me. O ser humano médio não pode desprezar nosso profeta, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, se soubessem quem ele era. Mas o problema é que eles não sabem quem ele é. O problema é que a imagem que lhes é apresentada por esse grupo de líderes malignos é uma imagem muito negativa, é o oposto da verdade. Portanto, nosso trabalho passa a ser educar a maioria dessas pessoas. Precisamos olhar para eles, apesar do que eles dizem, com o olhar da compaixão, com o olhar da misericórdia. Precisamos olhar para eles percebendo que a maioria deles não conhece a realidade de nosso profeta. Se soubessem, não o odiariam. E assim, nosso trabalho passa a ser o de sermos exemplos, modelos a serem seguidos. Precisamos traduzir que ele foi verdadeiramente o número 1. E o melhor mecanismo para fazer isso é estudarmos a vida e os tempos dele, entendermos sua biografia e, em seguida, vivermos de acordo com esses valores o máximo que pudermos. Irmãos e irmãs, muitos professores, quando começam a ensinar lições sobre a vida do profeta, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, podem começar a partir de seu nascimento. Mas para realmente dar uma ideia mais abrangente da sociedade em que o profeta viveu, é importante que não comecemos em seu nascimento, mas que comecemos antes de seu nascimento. Antes de falarmos sobre o nascimento do profeta, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, temos que falar sobre os primeiros passos da sociedade e da civilização em Meca. Isso remonta até o tempo de Abu Lambia, pai dos profetas. Originalmente, ele era da região do Iraque moderno e depois foi para a Palestina. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que ele fosse da Palestina para Meca e levasse sua esposa Hajar e seu filho Ismail, que a paz esteja com eles. Era um vale sem agricultura, sem vegetação, sem água, sem nada, sem pessoas. Nada além de uma terra árida e vazia. Lembre-se de que ela era uma mulher escrava de Sara, a primeira esposa de Ibrahim, que a paz esteja com ele. Mas Sara a deu como presente a Ibrahim para se casar com ela, porque ela não podia ter filhos. Então, Allah deu a Ibrahim um filho de nome Ismail. E depois de esperar 80 ou 90 anos de sua vida por esse filho, Allah ordenou a Ibrahim algo incrível, além da compreensão humana. Ele disse a Ibrahim: ele ordenou que ele levasse sua esposa e seu único filho Ismail, que ele havia esperado por mais de 80 anos, para o meio do deserto, em algum lugar distante, os deixasse lá sozinhos e retornasse para a Palestina, sem fazer perguntas. Eles não deveriam perguntar por que a ordem de Allah veio, apenas isso já era o suficiente. Ele nunca explicou a eles para onde ele os estava levando, mas ela foi com ele e não questionou o profeta de Allah para onde ele estava indo, ela o seguiu. E no caminho ele chegou ao meio do deserto e os deixou lá. Ele se levantou e foi embora, e ela ficou em pé e o seguiu com os olhos, dizendo: ó Ibrahim. Ele não respondeu. Ó Ibrahim. Ele não respondeu. Ela percebeu que ele estava deixando uma mulher e seu bebê no meio do deserto. Eles tinham apenas um pouco de comida e água, como eles iriam sobreviver? Então ela questionou: por que você está nos deixando? Ele não respondeu, nem a olhou, para não desobedecer ao seu Senhor, para não permitir que seu coração se enchesse de compaixão e ele não fosse capaz de cumprir a ordem de Allah. Foi Allah quem lhe disse para deixá-los lá. Então, automaticamente você deveria entender que é Allah quem vai cuidar de você. Ibrahim continuou a caminhar e finalmente ela recuperou a compostura, parou e disse: é Allah quem te ordenou fazer isso?
Tudo o que ele disse foi uma palavra. Ele disse, sim, e continuou caminhando. Naquele momento, tudo o que ela disse foi isso. Está bem, então Alá não nos deixará com fome. Ele cuidará de nós, não nos deixará perecer. Então nossa mãe, a primeira coisa a observar sobre ela é sua compreensão de Alá. Ela disse, vá, ele não nos deixará perecer. Então Ibrahim foi para um lugar onde eles não pudessem vê-lo. Ele andou, afastou-se, e quando ele estava fora de vista, ele se virou na direção da Caaba. Nessa época, o edifício ainda não havia sido construído, mas Ibrahim sabia que era ali que a casa de Alá seria construída. Então ele fez uma súplica. Ó Senhor, eu deixei minha prole em um vale sem vida, sem vegetação à vista. Pelos alicerces de sua casa, ó Senhor, para que eles possam estabelecer a oração neste lugar, então conceda-lhes provisões para que sejam gratos a você.